2 semanas na conferência Church Pentecostal, Céu na Terra. A gente ainda de joelho. Uma semana de jejum, nós entramos aqui pela manhã para a oração e o ambiente já estava transformado pela presença de Deus. Eu espero que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Fale conosco, papai, através da tua palavra. Não permita que eu seja uma interferência, Senhor, ou algo que vai atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui através da tua palavra. Fale conosco, Deus, e que seja uma palavra rema, revelada dos céus ao nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Passei a semana fora, essa semana eu vou ficar em casa. E o pastor Tiago falou: Fer, pode pregar de manhã? Eu falei: posso. E aí fui orar, falar com Deus, para que Deus nos trouxesse uma palavra direto do coração de Deus. E aí Deus falou comigo a respeito da visão. E eu falei: vamos falar sobre a visão de Deus, a visão do céu. Mas eu quero entender de Deus o que o Senhor quer que eu traga nessa manhã. E aí Deus começou a falar comigo a respeito da perspectiva da terra e a perspectiva do céu. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Se eu fosse colocar um tema na minha mensagem, ele seria que a ótica do céu, quando você começa a ver como Deus vê. Sabe, querido, que nós precisamos usar a lente do Espírito, porque através da lente do Espírito Santo de Deus, o propósito se revela, aonde a terra só enxerga o caos. Quando a terra diz que acabou, quando a terra diz que morreu, quando a terra diz que não tem mais jeito, que o caos está instalado, a lente do Espírito Santo, a ótica celestial, ela vai revelar o propósito de Deus e vai fazer você entender, obrigado, que a presença de Deus nas nossas vidas nos faz enxergar com os olhos espirituais. E aí eu comentei com a Charlene, falei: amor, vou falar, vem aqui, vamos montar minha mensagem. E aí eu falei para ela: vou falar sobre a visão. E aí a gente começou a conversar e tudo bem. Aí um pouquinho depois, o pastor Tiago lançou a mensagem do dia. Ao longo desses 21 dias ele tem feito essa devocional. E ele começa o vídeo falando: como está a sua visão? Chamei a Charlene já na hora, onde a gente estava, levantei o áudio, não era um comércio, não sei onde a gente estava. Ontem era aniversário da Lívia, então a gente saiu correndo, nem conseguiu passar para comer o pastel. Ainda bem que o pastel vai ser vendido de noite de novo. E a gente naquela correria, eu falei: para o que você está fazendo e veja isso aqui, porque a gente já tinha conversado um dia antes. E aí o pastor Tiago começa o vídeo dizendo: como está a sua visão? Eu quero começar minha mensagem nessa manhã perguntando para você: como está a sua visão? Onde é que estão os teus olhos? O que é que você tem enxergado? Qual é a lente que você está utilizando para enxergar a tua vida? Qual é a lente que nós estamos enxergando para olhar a nossa vida e viver a nossa vida aqui na terra? Será que nós temos andado com os olhos naturais, enxergando só o caos dessa terra, só o caos que tem se levantado para nos parar? Ou nós temos conseguido colocar a lente do Espírito, enxergar com a ótica celestial, com a ótica de Deus, enxergar como Deus enxerga o propósito para a minha vida e para a tua vida? Como está a sua visão? Eu quero usar o texto de João 11, do 1 até o 44. Eu não vou ler tudo isso, não se assuste. Depois você vê em casa. Esse capítulo vai falar da história da morte e ressurreição de Lázaro. Esse capítulo vai nos trazer uma clareza a respeito do tema que nós vamos falar aqui nessa manhã e refletir. Porque para as irmãs de Lázaro, com a visão natural, com a visão da terra, elas estavam cercadas de um diagnóstico de uma tragédia. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã cercado por um diagnóstico. Teu médico disse talvez que você não poderia engravidar, como nós já ouvimos aqui nessa manhã. O milagre que Deus fez.
Quem sabe você chegou aqui com um diagnóstico médico dizendo que não tem cura. Quem sabe você chegou aqui com uma notícia que entristeceu o teu coração. Quem sabe você chegou aqui rotulado por não conseguir, por não caminhar, por não seguir em frente, por sempre abandonar aquilo que você começa. Quem sabe você se encontra hoje com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, aonde vocês enxergam só uma tragédia, porque vocês chegaram aqui olhando com os olhos naturais. Mas eu quero te dizer que, enquanto alguns enxergam com os olhos naturais, o reino de Deus é acessado por um outro tipo de visão. E eu quero que você saia daqui nessa manhã, entrando nessa dimensão, aonde você vai enxergar as coisas através e a partir da ótica do céu, a partir da perspectiva celestial. Nós não vamos mais viver segundo a perspectiva da terra, mas nós vamos sair daqui vivendo a perspectiva do céu, enxergando as coisas como Deus vê. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus precisa aprender a ver como Deus vê. Porque quando nós andamos com Deus e começamos a enxergar a partir da ótica divina, a partir da ótica celestial, nós não nos desesperamos mais com a ótica natural, porque ainda que nós olhamos com os nossos olhos naturais, a partir de uma visão terrena, nós podemos enxergar o caos, a turbulência, a tribulação. Mas quando nós andamos com Deus, nós passamos a enxergar a partir da ótica celestial. E aí, ainda que o caos esteja instalado, o céu vai revelar o propósito diante daquele caos. O céu vai dizer o contrário, porque a lógica celestial, a lógica divina é contrária à lógica humana. Quando nós enxergamos aqui no texto, vai falar que Lázaro morreu. A ótica natural dizia: Lázaro está morto. As irmãs diziam: Deus, Jesus, se você tivesse vindo um pouquinho antes, isso aqui talvez não teria acontecido. Aquilo ali dizia e mostrava que era o fim, que tinha acabado. E daqui a pouco Jesus chega e diz: olha, fica tranquilo, porque ele está só dormindo. Enquanto nós olharmos com os olhos naturais, pode até parecer morto, mas a partir do momento que nós acessamos a ótica do céu, nós vamos entender que está apenas dormindo, que é só uma oportunidade para que um milagre de Deus se concretize na minha e na tua vida. Você está entendendo? Quer ter a tua visão aberta nessa manhã? O Espírito Santo vai trocar a tua lente hoje. Quando nós olhamos com os olhos do Espírito, nós discernimos o plano de Deus, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo que tudo pareça ter acabado, encerrado, tudo parece ser um fim, e Deus está dizendo: é só uma chance de recomeçar. A partir dos meus olhos, o que eu vejo, eu quero mostrar para você. Então anda comigo, porque hoje eu vou fazer você enxergar como eu enxergo. Você vai parar de olhar pela visão terrena e vai começar a olhar pela perspectiva do céu. Você vai começar a entender a partir do céu. Para Marta e Maria, Lázaro estava morto. Sabe por quê? Porque a visão natural, ela limita você. E quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, a partir da perspectiva da terra, nós estamos limitados a tempo e a espaço. Mas a ótica do céu dizia que Lázaro estava dormindo. Sabe por quê? Porque Jesus estava olhando a partir da ótica do céu. E a ótica do céu, ela diz que é eterno. A visão celestial, ela traz ilimitação, ela traz essa eternidade. E aquilo que nós não enxergamos com os olhos naturais, nós passamos a enxergar a partir da perspectiva do céu, da ótica do céu. Então a visão natural, ela está baseada em evidências naturais. A nossa visão natural, a visão terrena, ela fica de fato limitada, mas a visão do céu, ela se baseia na eternidade, querido. Ela se baseia no propósito e no poder de Deus. Ela não fica limitada a tempo e espaço. Nós estamos limitados a isso, mas a visão do céu vai abrir os nossos olhos
a ponto de nós enxergarmos o propósito, para vivermos o poder de Deus, através da eternidade, que só quem anda com Deus consegue acessar. Ficou clara a diferença entre a ótica do céu e a ótica da terra? Hoje o Espírito Santo vai mudar a tua forma de enxergar. Quem sabe você chegou aqui olhando e enxergando o caos, enxergando os teus sonhos mortos. Ao longo dessa semana nós aprendemos que nós precisamos profetizar vida para aquilo que está morto. E nessa manhã nós estamos profetizando vida para aquilo que está morto. Mas eu quero profetizar que o Espírito Santo vai mudar a tua lente, que você vai sair daqui enxergando a partir da ótica espiritual, da ótica do céu, e não mais com os teus olhos naturais. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para você começar a enxergar aquilo que Deus vê em você. Quem sabe você entrou aqui pensando ser um derrotado, um fracassado, porque parece que as coisas não acontecem e não dão certo. Deus manda dizer para você que nessa manhã Ele vai fazer você enxergar a partir daquilo que Ele vê em você. Você vai começar a ver o valor que você tem, porque você é escolhido do Senhor, separado por Ele, e vai sair daqui entendendo e enxergando a partir do que Deus vê em você, e não mais do que sopra no teu ouvido, ou do que você enxerga a partir de uma ótica limitada e terrena. Você vai sair daqui enxergando a partir de uma ótica eterna, o propósito e o poder de Deus na tua vida. Eu queria aproveitar para trazer uma ilustração aqui. O pastor Tiago me anima a fazer isso. Às vezes ele chama alguém aqui, eu não tenho esse hábito, mas hoje eu queria aproveitar para fazer isso também. Vem aqui, Tiago, fazer esse momento comigo. Vem aqui. A presença do pastor aqui dá um impacto. Cadê o Diego? O Diego está aí? Está tomando água? Subiu, né? Cadê? Você está tocando? Mas aí ficou difícil, né? Essa ideia. Larga aí um pouquinho aqui. Você já está aqui mesmo. Senão não vai ver. O Theo está dormindo, coitadinho. O pastor berra aqui, grita aqui, ele está dormindo, abençoado. Então, hoje você está vendo a realidade ou a revelação. Eu quero te trazer um pouquinho a respeito disso aqui. Quando nós falamos desse texto de João, que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, o Diego vai representar aqui a realidade. O pastor Tiago vai representar a revelação de Deus. Quando nós olhamos aqui e enxergamos com os nossos olhos naturais, se coloque na posição aí de... Eu acho que eu não fiz uma boa escolha de trazer você e tirar você do teclado, está fazendo falta. Mas se coloque na posição de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Glória a Deus. Revelação. Quando nós olhamos a partir de uma ótica natural, nós enxergamos a realidade e nós vemos o caos. Deixa eu falar para você que a fé, ela não vai negar a realidade, mas ela vai sobrepor a verdade do céu sobre ela. Ainda que Marta e Maria olhassem a realidade e enxergassem que Lázaro estava morto, que Jesus chegou atrasado, existe uma perspectiva celestial baseada na fé em Jesus Cristo, que vai sobrepor uma realidade que não é negada por meio da fé. A fé não vai negar essa realidade, mas a revelação do céu vai trazer essa revelação e vai sobrepor sobre essa realidade. E a partir desse momento nós começamos a entender, a partir de uma perspectiva e de uma ótica celestial, que a realidade ela continua existindo, ela continua aqui. Lázaro ainda estava morto, mas a partir de uma ótica celestial vem uma revelação dos céus para sobrepor a realidade, e vai dizer assim: ele não está morto. A fé é capaz de sobrepor a verdade do céu sobre a realidade, ainda que pareça morto. A revelação do céu está dizendo: ele não está morto, ele apenas dorme. E a partir dessa perspectiva é que Lázaro vem para fora e a realidade é alterada. E é isso que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida nessa manhã. A fé não vai negar a realidade, ela vai sobrepor a verdade de Deus no caso da tua vida,
Deus quer fazer na minha vida e na tua vida nessa manhã. A fé não vai negar a realidade. Elas sabiam quem era Jesus. Jesus era amigo de Lázaro. A gente vai ver nesse texto que Jesus chorou, o que muitos acham que é o menor versículo da Bíblia. Fica aí com essa ideia, depois você procura o menor. Deixa eu falar para você qual é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nessa mensagem. A visão da terra, ela limita as possibilidades, mas a visão do céu, ela vai ativar os destinos da nossa vida. Ainda que a realidade exista, a revelação de Deus a partir de uma ótica do céu vai sobrepor essa realidade e vai mudar a tua história. Coloca para mim em João 11, eu vou ler do 21 até o 27. Vou ler junto com vocês ali, ó. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Olha a natureza da terra. Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar, mas lá na ressurreição. Jesus estava diante dela, e os olhos naturais ainda faziam ela enxergar o caos. Ela ainda enxergava a realidade. Lázaro ainda estava morto. No último dia ele vai ressuscitar, Jesus, eu sei. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Lembra que nós falamos sobre a limitação de espaço e de tempo? Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se você tivesse chego em tempo, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai responder: eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque Jesus estava olhando a partir da ótica do céu. Ele já estava enxergando a eternidade, não mais limitado a espaço e tempo, uma visão ilimitada. Porque ele está dizendo aqui: eu sou o presente, eu vou ativar o teu milagre nessa manhã. Quem sabe você chegou aqui com o teu sonho morto. Quem sabe você chegou aqui com os teus olhos fixados no caos, na tragédia que está por acontecer, na dificuldade que você está vivendo, na dificuldade financeira. Quem sabe você chegou aqui sem nenhuma expectativa, e você disse: Deus, eu só vou lá mais uma vez, para ninguém ter que me ligar, para ninguém me cobrar no meu GC porque eu não apareci. Mas Deus te trouxe aqui para mudar a maneira como você enxerga as coisas. Você vai começar a enxergar de uma maneira que a eternidade faça parte da tua história, e não mais limitado a tempo e espaço. Enquanto Marta estava olhando para o passado e dizendo: Jesus, se você estivesse aqui, Jesus está dizendo: eu sou. É para agora. Pela ótica do céu, Jesus estava dizendo para ela: calma, o milagre vai acontecer. Isso é só uma oportunidade da glória de Deus ser revelada através do Filho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Naquele tempo existia uma crença que quando a pessoa morria, o espírito, a alma, ela ficava pairando, e acreditava-se que era feito o velório, acreditava-se que poderia voltar, por isso que eles não enterravam de imediato. E a crença dizia, a história nos conta, que eles aguardavam isso por 3 dias. Jesus, olhando pela ótica do céu, precisava chegar depois dos 3 dias. Quem sabe você está olhando e pensando: Jesus, o Senhor está atrasado na minha vida. E Jesus está dizendo: não, eu vou chegar na hora certa, porque a glória vai ser do Pai. Aleluia! Porque se Jesus vem no primeiro, no segundo dia,
que ia acontecer? Aquelas pessoas iam olhar e iam dizer: o espírito e a alma estavam pairando. Ela retornou para o corpo. Mas quando acabam as possibilidades terrenas, quando acabam as possibilidades do homem, porque aí não tinha mais espírito nem alma pairando, Jesus chega atrasado aos olhos naturais, mas a partir da visão celestial ele chega no tempo certo e vai dizer: eu sou a ressurreição. No tempo oportuno, no presente, ele está liberando e ativando um milagre na vida de Lázaro, a ponto de impactar as irmãs que ainda olhavam a partir de uma ótica terrena. Quantos outros exemplos nós podemos pegar na Bíblia que vão nos trazer o que a terra está enxergando e o que o céu está falando? Quantas outras histórias nós temos que vão mostrar o contrário de uma lógica humana? Porque a lógica de Deus ela é contrária à nossa, porque Ele não está limitado, nós é que somos. Quando nós olhamos no livro de 1 Reis, capítulo 17, vai nos contar a história da viúva de Sarepta. Alguém lembra? Essa história vai dizer que essa mulher foi ordenada por Deus, através do profeta, a alimentar primeiro o profeta. E aí ela diz: olha, eu só tenho isso aqui, eu vou fazer, vai comer eu e meu filho, e nós vamos morrer. E através do profeta, que não tinha uma visão terrena, limitada, que já acessava o ilimitado, já acessava o céu, já acessava a eternidade, já acessava o propósito, já acessava o poder de Deus, disse para ela: olha, faça primeiro para mim, porque aquilo que parece o fim vai ser uma oportunidade de uma provisão contínua na tua vida. Então, quando nós olhamos esse texto, nós podemos ver que a natureza terrena, a ótica da terra, ela está vendo escassez, mas a ótica do céu está vendo um milagre, a ponto de garantir uma provisão contínua. A palavra de Deus vai dizer que era um tempo de seca, e aquela mulher teria azeite na botija, e teria farinha no seu recipiente, até que a chuva viesse novamente. Por entender a visão do céu, por olhar pela ótica celestial, ela faz como o profeta viu, e aquilo que dizia que era escassez, que tinha acabado, o céu estava dizendo: vai ter provisão, vai ser contínua, enquanto não chover, isso aqui vai continuar brotando na tua casa, porque você ouviu a minha voz. Quem sabe você chegou aqui diante de um diagnóstico de escassez, de falta, de fim, de acabar, mas o Senhor está dizendo para você que nessa manhã Ele vai trazer provisão contínua na tua vida. Aleluia. Vai trazer provisão contínua, porque o céu determina coisas que a terra não entende. O céu faz o contrário do que nós estamos vendo. Então hoje, querido, você vai sair daqui enxergando a partir da perspectiva do céu. Quando nós olhamos a história de Moisés com aquele povo que tinha acabado de sair do Egito, eles chegam num determinado ponto da sua trajetória que eles estão diante do Mar Vermelho. Aí olha para frente o mar, olha para trás o exército. Meu Deus, o que faremos? Vamos sair correndo? Vamos correr para onde? Vamos sair nadando? Vai morrer todo mundo, enquanto a terra está dizendo: vai morrer, está morto. O céu está dizendo: eu vou abrir o caminho, eu vou abrir a passagem. A ótica celestial ela é ilimitada, não está presa no tempo, nem na limitação. Enquanto eles estavam desesperados e dizendo: não há mais saída, nós estamos cercados, a visão do céu está dizendo: por que você está clamando a mim? Apenas marche, diz o Senhor. Enquanto Moisés toca o cajado e marcha, as águas se abrem, e o povo de Deus passa a pés secos. Aleluia! Enquanto a terra está dizendo que não tem para onde ir, tem um bloqueio que não dá para continuar, o céu está dizendo: tem uma passagem. Se eu não abrir o mar, você vai caminhar por sobre as águas, mas você não pode mais enxergar a partir da perspectiva da terra, e
precisa enxergar a partir da perspectiva do céu. Ainda que pareça bloqueio, ainda que pareça que acabou, ainda que pareça que é o fim, eu estou dizendo para você, é tempo de passar, é tempo de marchar, é tempo de seguir em frente. Sabe por quê? Porque a fé, ela precisa de uma ação. Então, quando você parece que chegou no fim, coloque a tua fé em ação, marche e veja o mar se abrir, porque a perspectiva do céu está dizendo: não é o fim, é uma chance de recomeçar, não é o fim, é uma chance de seguir em frente, viver o milagre, o propósito, o poder de Deus na tua vida. Aleluia! Quando nós estamos tomados pela visão natural, quando nós estamos apegados a essa natureza terrena, nós ficamos lamentando pelas nossas perdas. Mas a partir do momento que Deus transforma a nossa visão, que Ele muda a nossa lente, e que nós começamos a enxergar a partir da lente do Espírito Santo de Deus, essa lente vai ativar o profético na nossa vida. E nós paramos de olhar as coisas e lamentar e chorar. Nós começamos a olhar o vale de ossos secos e profetizar vida sobre ele. Nós olhamos o bloqueio e dizemos: bloqueio, você não tem poder nenhum na minha vida, porque eu não me movo pela limitação do tempo, do espaço, eu me movo pela visão do céu. Eu sei o que eu carrego dentro de mim, eu ando com o Senhor, e agora eu começo a enxergar aquilo que Deus vê através da minha vida, para a minha vida, e eu vou viver aquilo que Deus já decretou para a minha vida. Então, ainda que tenha mar, se Ele não abrir, eu vou pisar e vou andar por cima. Se a porta estiver fechada, Deus vai me fazer transpor essa porta, porque o Senhor tem um propósito, um plano na tua vida, através do poder de Deus na tua vida, você vai viver isso. É tempo de parar de lamentar as perdas, porque o céu está liberando destinos nessa manhã. O céu está liberando aquilo que parecia ter acabado, aquilo que parecia ter encerrado, aquilo que parecia um fim. Os céus estão liberando nessa manhã. Aquela porta que estava fechada, Deus está abrindo, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquela parede, aquele muro, aquela dificuldade que se levantava, aquele gigante que se levantava todos os dias para te fazer parar, a partir de hoje você vai olhar com a ótica celestial, a ótica do céu, e você vai vencer esse gigante. Você vai passar por cima desse bloqueio e vai viver aquilo que Deus sonhou para você. Qual é o segundo ponto, pastor? Qual é o segundo tópico da tua mensagem? Os olhos naturais, eles enxergam os problemas, mas os espirituais, eles vão começar a enxergar os propósitos de Deus. Então chega, dá um basta e para de reclamar do problema, mas olha para o problema e diz: olha, Deus tem um propósito e uma missão com essa dificuldade, com esse problema. É a chance de um milagre acontecer, a oportunidade da glória de Deus acontecer na minha vida e se revelar através da minha vida pela presença de Deus em mim. Charlene às vezes fala para mim: amor, mas você é muito otimista, tudo tem um lado bom, está tudo um caos. Enquanto ela está olhando com os olhos naturais e vendo o caos, eu estou olhando com a ótica do céu, dizendo: calma, tem um caminho, tem um lado bom. O copo está meio cheio. Aonde que é o lado bom? O que você está vendo no lado bom? Tem o lado bom. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Para de reclamar, fala para ela. Quando começa, fala: deu mais uma volta no deserto. O povo caminhou 40 anos no deserto porque murmurava, vivia milagre, atrás do milagre. Sabe o que é você gostar daquele teu tênis? De repente você vai crescendo e aquele tênis vai ficando pequeno. Ou quem sabe a sola vai desgastando e ele fura o sapato que você tanto gostava, e você já não encontra um igual. Eles não viveram isso aí lá no deserto. À medida que eles caminhavam, Deus renovava a roupa, Deus renovava o calçado, Deus mandava o codorniz, Deus mandava o maná, e o povo murmurava e dava mais uma volta, aumentava o tempo, murmurava mais um pouquinho, dava mais uma volta, fica mais um
11:4, vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Na ótica da terra era uma tragédia, era a morte. Na ótica do céu, o que trazia para nós? Um milagre, uma oportunidade, um propósito escondido. A gente não pode mais ficar reclamando. Reclama, dá mais uma voltinha, vai ficar mais um ano. Não podemos. Todo problema que tem se levantado, todo gigante que tem se levantado na tua vida, ele tem uma missão. Qual é a missão? Revelar a glória de Deus. Na ótica terrena nós reclamamos. Estamos revelando a glória de Deus? Na reclamação? Só um. Ninguém teve coragem de sair no áudio ali. Não. Todo problema tem uma missão, que é revelar a glória de Deus. Não para de murmurar quando as coisas dão errado, quando as coisas parecem que estão atrasadas. Marta e Maria olharam e disseram: se você tivesse chego antes, como se dissesse assim: Jesus, você está atrasado. Quantas vezes nós olhamos e falamos: nossa, era para ter acontecido ontem, era para ter acontecido essa semana, mas eu queria essa semana. Não aconteceu, não aconteceu nem como você queria, nem como você esperava. Enquanto você está vendo um problema, uma crise, uma perca, Deus está vendo uma oportunidade de revelar algo maior. Glória a Deus. Até caiu a garrafa. Amém? Amém. Todo mundo entende. A fé enxerga o invisível e vive o impossível, querido. Se você quer viver o impossível de Deus, se você quer passar por cima das águas, se você quer abrir um caminho no meio das águas para passar em pés enxutos, com os pezinhos secos, se você quer viver o milagre de Deus, viver o impossível de Deus, é através da fé. É só a fé que vai liberar a tua visão celestial a ponto de você enxergar aquilo que não é visível, aquilo que você não consegue. O povo olhava e via o mar, não conseguia enxergar o mar aberto. A fé vai te fazer olhar e perceber a passagem que o céu abriu, aonde parecia ser o fim. A fé vai te permitir acessar a ótica celestial, a ponto de você enxergar um recomeço, aonde tudo está dizendo que é o fim, aonde tudo parece que é um caos. A fé vai habilitar a lente do Espírito a ponto de você enxergar a partir da ótica do céu e ver o milagre que o Senhor já decretou e estabeleceu para a tua vida, querido. Nesse mesmo texto, lá no 11:40, Jesus vai dizer assim: se creres, verás a glória de Deus. Você está fazendo o quê? Caminhando pela lógica da terra? Caminhando debaixo da perspectiva terrena, olhando com os teus olhos naturais? Você ainda está esperando ver para depois crer? Você ainda está parecendo como Tomé: eu quero ver para depois eu crer? Olha o que diz a palavra de Deus: se tu creres, verás a glória de Deus. Para você ver, você precisa crer. Se não tiver fé, você não acessa a ótica celestial. Se não tiver fé, a lente do Espírito não é colocada sobre você, e você continua tendo uma visão limitada ao tempo e ao espaço, sem poder enxergar aquilo que o Senhor já fez, já declarou e já decretou. É a partir da fé que a ótica do céu é destravada nas nossas vidas. É a fé que vai girar a chave e vai mudar a lente pela qual você está enxergando e vivendo a tua vida. Hoje é um tempo que o Espírito Santo vai ativar a fé nos nossos corações. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. E quando nós praticamos essa fé, colocamos ela em ação, nós começamos a viver o milagre que o Senhor já decretou para a nossa vida. Aonde você precisa virar a chave? Qual é a área da tua vida que você precisa trocar a lente? Tem pessoas que já estão
com a lente do Espírito, enxergando a partir da ótica do céu o seu casamento, mas ainda não consegue olhar com a ótica celestial a tua vida profissional e financeira? Qual é a área da tua vida que precisa de uma injeção de fé a ponto de você dar um passo, uma atitude de fé, para que essa lente seja alterada em todas as etapas da tua vida, em todos os aspectos da tua vida? Aqui eu ainda não consigo ver como Deus. Vamos ser sinceros com o Senhor e falar: Deus, o meu ministério, já entendi o meu chamado, acredito no que o Senhor vai fazer, glória a Deus por isso, já consigo enxergar a partir da ótica do céu, mas aqui no meu bolso, a minha visão ainda é terrena. Esse negócio de dízimo e oferta aí não é comigo não. Meu bolso aqui, ó, abençoado, Deus não vai precisar do meu dinheiro mesmo. Qual é a área da nossa vida que precisa mudar a lente para enxergar a partir da ótica do céu? O céu vai inverter a lógica humana aqui. Nós temos muito isso dentro de nós precisamos ver para depois crer. Já viu como fala aí fora? Só acredita vendo. E Deus está dizendo para você: acredite sem enxergar. Acredite que eu já fiz, que depois eu vou te mostrar. Coloca a tua fé em ação e depois eu vou mostrar para você o que eu já fiz. Porque a fé é que nos dá a capacidade de enxergar o invisível, querido. É através da fé que nós vamos declarar o improvável, e é através da fé que nós vamos viver o impossível nas mãos de Deus. Você precisa abrir mão da lógica e confiar na promessa de Deus para a tua vida. Qual é a promessa que o Senhor fez para você? A fé enxerga onde os nossos olhos naturais não alcançam. Através da fé nós vamos enxergar aquilo que nós não vemos com os olhos naturais. Existe uma batalha sendo travada, e nós vamos vencer essa batalha através da fé. É a fé que nos faz caminhar para viver o impossível sem enxergar o que Deus já fez. Nós estamos caminhando aqui para o final, e essa é uma manhã para você refletir mesmo. Essa é uma manhã para nós olharmos para a palavra de Deus e começarmos a perceber que todos os homens de Deus precisaram trocar sua lente e começar a olhar a partir da ótica do céu. Precisamos acessar a perspectiva de vista celestial e começar a viver a partir da ótica do céu. A viver o que o céu está dizendo e gritando, e não o que a terra está gritando. Porque enquanto a terra vê o caos, o céu vê uma solução. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu e o moço, quem lembra dessa história vai concordar comigo que vai muito de encontro com o que nós estamos falando. O moço do profeta sai para fora e diz: olha, o exército é gigantesco, nós não temos como sair daqui. E aí o profeta vem e diz assim: viu, Deus, abre os olhos espirituais, muda a ótica, muda a lente do moço para que ele veja, porque maiores são os que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Faz ele enxergar os carros, os cavalos que estão a nosso favor, aquilo que parecia um fim, aquilo que a terra dizia tem uma ameaça. O céu estava dizendo: calma, a proteção espiritual está com vocês, se acalma, tenha um pouquinho de paciência aí, não reclama, mas agora enxerga o que eu estou vendo. Veja como eu estou enxergando a visão do vale de ossos secos que nós falamos ao longo dessa semana. Enquanto a terra via a morte, a visão espiritual via o recomeço, via uma nova chance.
Enquanto nós falamos aqui sobre a viúva de Sarepta, enquanto a visão natural mostrava o fim, mostrava a escassez, a visão do céu mostrava o quê? Que teria provisão contínua e que não ia acabar, via multiplicação, oportunidades de milagre. Enquanto o céu vê morte, quando nós falamos de Lázaro, o céu, nós vemos a morte, a terra vê a morte, o céu vê o sono. Enquanto nós olhamos para o filho pródigo e parece um fim de um filho indigno de ser chamado filho do seu próprio pai, o céu está dizendo, é uma chance de você reiniciar, e o pai está lá de braços abertos esperando aquele filho voltar. Enquanto a terra está dizendo que José vai viver no cativeiro, o céu vai dizer assim, não, ele tem um chamado e vai ser governador. Enquanto a terra vai dizer para Paulo e Silas, vocês estão presos, o céu vai ver eles adorando, e o que parecia uma prisão vai cair por terra, e aquela prisão vai se abrir, e é liberdade e libertação que acontece. Enquanto o céu diz, a terra diz que não tem mais jeito, o céu está dizendo, marcha, segue em frente, continua mais um pouquinho, porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu quero colocar poder na tua vida, eu quero que você viva o sobrenatural. Enquanto alguns estão vendo lágrimas, outros estão vendo respostas, enquanto a terra diz, não tem mais o que fazer, acabou. Ana chorava porque não podia ter filho, e o céu estava dizendo, a tua resposta está chegando. Então, querido, nessa manhã, se você precisa chorar, chore diante do Senhor, porque Ele pode mudar a tua história. Enquanto na terra nós vemos lágrimas, no céu está dizendo, tem resposta para você. Chora que eu vou te responder, chora porque eu vou mudar a tua lente, você vai enxergar o que eu já fiz, eu vou trazer resposta para o teu choro. Olha só, se Penina não provoca a Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Ana não tem resposta. Se não tem resposta, não vive milagre. Para de reclamar e começa a viver. Se nós olharmos a história de Davi, a gente vai ver que Samuel chega lá na casa de Davi com os olhos da terra. Eliabe era um guerreiro forte, esse com certeza é quem eu vim ungir para ser rei. E aí aquele que olhava na terra, o Davi esquecido, abandonado, jogado lá no campo, cuidando das coisas do pai, o céu estava dizendo, olha Samuel, não olhe como olham os teus olhos, mas veja como eu vejo, porque eu vejo o coração. Esse guerreiro não é o que eu chamei, esse que é forte, que é grande, o primeiro não fui eu que escolhi, o que eu escolhi está escondido. Manda trazer todos os filhos, porque está faltando um. Enquanto a terra dizia para Davi, você é rejeitado, você não faz parte da nossa família, não podia ir para a guerra, a não ser que fosse para levar comida para os irmãos. O céu estava dizendo, você foi separado e vai ser ungido rei de uma nação, porque você foi escolhido por Deus, porque o céu enxerga coisa que você não enxerga, o céu vê coisas que a tua família não vê, o céu vê as coisas que os teus irmãos não veem, e é por isso que você estava lá esquecido e abandonado, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu te tirei da malhada, para dizer que você é separado e vai ser ungido em nome de Jesus. É nessa manhã que a tua história muda. E aí, por último, querido, eu quero falar de um cara que viveu uma história que mudou a minha e a tua. Quando toda a terra e a visão terrena dizia que a cruz para os homens era um escândalo, que tinha acabado e que a morte venceu, os céus estavam dizendo para os salvos, é o poder da salvação a partir do Filho de Deus. Enquanto a terra via derrota, os céus mostravam redenção e salvação. Enquanto a terra mostrava que Satanás tinha vencido, os céus estavam dizendo, eu venci a morte através da vida do meu filho. Ele trouxe redenção e salvação, ele veio morrer como primeiro, mas está ressuscitando como, ele veio morrer como único, mas vai ressuscitar como o primeiro de muitos que viriam. Enquanto a terra dizia que tinha acabado, a cruz tinha sido o fim, os céus estavam dizendo, é só um começo, é só um começo, porque agora ele vence a morte, agora ele vence toda dificuldade,
agora, a partir do sangue derramado naquela cruz, em meu favor e em teu favor, nós temos a capacidade de sermos feitos filhos de Deus, de sermos incluídos por adoção através da morte de Jesus Cristo, querido. Que nessa manhã você possa ter os teus olhos abertos espiritualmente, a ponto de enxergar a partir da ótica e da perspectiva do céu. Porque se você pudesse ver a partir dos olhos que Deus enxerga você, você estaria vivendo uma vida totalmente diferente. Você não murmuraria mais, você não reclamaria mais. Até na dificuldade você olhar e dizer: Deus, essa é a chance da tua glória ser revelada através da minha vida. Hoje o Senhor vai restaurar a tua visão espiritual, querido. Não é sobre nós vermos com os olhos da lógica, é sobre enxergar aquilo que o céu enxerga. Coloque-se de pé se essa palavra falou ao teu coração. Mesmo quando eu troquei o único pelo primeiro. Qual é a área da tua vida que a lente precisa ser trocada? Qual é a área da tua vida que precisa mudar, que precisa sofrer uma transformação? Fale com o Senhor agora, querido. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na tua casa, estamos na tua presença. E nessa manhã o Senhor falou conosco a respeito de viver uma vida a partir da perspectiva celestial, a partir de uma ótica do céu, a partir de uma lente do Espírito Santo. Então nessa manhã, Senhor, eu quero orar com a tua igreja, com os teus filhos que têm apresentado ao Senhor agora aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que todas as escamas, Senhor, todos os gravetos que ainda impedem que os teus filhos acessem uma visão celestial, uma visão do céu, que ainda nos prendem, Senhor, e nos limitam à natureza terrena, caiam por terra em nome de Jesus. E que nessa manhã, Senhor, nós possamos sair daqui com a nossa mente e a nossa vista, Senhor, renovada pelo Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor coloque nos nossos olhos um colírio celestial, a ponto de destravar, Senhor, a nossa visão celestial, a ponto de nós vivermos baseados na ótica do céu. Nós queremos andar com o Senhor, nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, nós queremos viver aquilo que o Senhor sonhou e decretou para nós, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã, nos faça, Deus, caminhar dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, a ponto de sermos fortalecidos, Senhor, para não nos desviarmos mais, porque nós estamos condicionados pela visão terrena, olhando com olhos naturais, mas que nessa manhã nós possamos acessar um lugar mais alto, mais profundo de intimidade com o Senhor, para que a nossa fé seja ativada todos os dias, para que o milagre possa acontecer nas nossas vidas e nas nossas casas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, entra agora e muda a lente, Senhor, da vida profissional, da vida financeira, da vida ministerial, Senhor, em nome de Jesus, da vida de relacionamento sentimental, Pai, seja trocado a lente agora, e que nós possamos viver em todos os âmbitos da nossa vida, de maneira que o céu espera que nós vivemos, que nós possamos acessar a visão celestial em todas as áreas da nossa vida, e que nós possamos entender qual é o propósito, o plano de Deus, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus.